Olá, aqui é Paulo César. Nós estamos começando uma série nova e o nome dessa série é Narcisoclasta, destruidor de narcisistas. Narcisistas são vampiros psicológicos, são zumbis, comedores de cérebro. Eles se alimentam do seu cérebro, se alimentam da sua emoção, se alimentam da sua energia. Elas sugam você. Elas não têm coração, são demônios, né, disfarçados de pessoas. Agora, sabe, eu quero que você entenda isso, porque o maior problema que as pessoas têm trazido para mim, o maior problema que eu vejo as pessoas sofrerem hoje é na mão de outras pessoas. E narcisismo está se tornando uma epidemia mundial. O número de pessoas com transtorno de personalidade narcisista está subindo assim exponencialmente. Nós estamos nos vendo tendo que conviver com essas pessoas como nossos chefes, nossos colegas de trabalho, na nossa família, muitas vezes seu marido, sua esposa, seus filhos, né? E, sabe, são seus amigos, está no seu círculo de amizades. E as pessoas estão sofrendo o indizível na mão desses monstros. Eu não vou dizer que esses narcisistas eles não têm cura, porque na realidade é uma questão de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de consciência. Essas pessoas, elas, por alguma razão, ok? Pode ter sido algo que aconteceu na infância, pode ter sido pais narcisistas, pode ter sido uma série de coisas. Por alguma razão, essas pessoas deixaram de ter esse desenvolvimento cognitivo. Eu quero explicar isso para você nesse vídeo, ok? Mas antes de mais nada, dê logo um like aqui embaixo, se inscreva no canal se você já não estiver inscrito ou inscrita, porque a partir de agora eu vou lhe mostrar o que é desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de consciência e o que é, na realidade, um narcisista. Já deu like, já fez sua inscrição, beleza. Depois, deixe o seu comentário aqui embaixo. Muito importante o seu comentário. Então, vamos lá. A lenda de narcisista, né? A lenda de Narciso, que foi o que deu nome a essa patologia. Sabe, Narciso, ele foi beber água. E quando ele foi beber água, ele viu o reflexo dele na água. E ele simplesmente parou. Ele se apaixonou pelo reflexo dele na água. Ele não queria tocar na água para não, sabe, mexer naquele reflexo. Ele não conseguia mais sair dali e Narciso simplesmente morreu ali, encarando o próprio reflexo. Sabe, eu sempre faço analogia de narcisista com vampiros, porque são vampiros. E se você for olhar a lenda dos vampiros, eles não conseguem enxergar seu próprio reflexo. E você pode dizer assim, Paulo César, sabe, Narciso viu seu próprio reflexo e se apaixonou, e o vampiro não via o seu próprio reflexo. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver com a outra. Narciso se apaixonou pela imagem que ele viu. E o vampiro ele não consegue enxergar a sua própria monstruosidade. Né? Você está vendo aí uma ligação entre os dois? O Narciso via aquela imagem. O narcisista, esses vampiros emocionais, vampiros psicológicos, eles não conseguem enxergar seus próprios defeitos. Eles criam uma imagem de si próprios. E eles se apaixonam por essa imagem, eles acreditam nessa imagem. E qualquer coisa que venha a mexer nessa imagem, que venha a colocar qualquer defeito nessa imagem, eles vão defender, eles vão lutar, eles vão agredir essa pessoa com tudo que eles tiverem, com tudo que eles puderem. Eles vão querer destruir qualquer pessoa que, sabe, nem que insinue que existe qualquer problema com eles. Eles jamais podem admitir
que existe qualquer defeito neles. Porque, sabe, isso seria, para eles, seria a morte, seria a destruição. É simplesmente inconcebível. Então, agora que você entendeu isso, eu quero que você entenda o básico da teoria de desenvolvimento cognitivo, para que você possa entender o que é, na realidade, um narcisista, né? Porque nessa série nós somos narcisoclastas, nós somos destruidores de narcisistas. E ao longo dessa série, eu vou lhe dar ferramentas para você lidar com essas pessoas, para você sobreviver nesse apocalipse zumbi, ou seria um apocalipse narcisista que nós estamos vivendo no mundo hoje, né? Os zumbis narcisistas, os vampiros narcisistas estão tomando conta do mundo. Então vamos lá. A teoria básica de desenvolvimento cognitivo. A pessoa que tem desenvolvimento cognitivo 1, né? 1. 0 seria você não ter nem consciência de quem você é. Você é um vegetal, né? Desenvolvimento cognitivo 1, você se enxerga e você enxerga o que você quer e só existe você no mundo. Sabe, as outras pessoas, se elas discordam de você, elas estão erradas. Você não consegue enxergar o ponto de vista de outra pessoa. Você não consegue enxergar a dor de outra pessoa. Você não consegue enxergar os motivos de outra pessoa. Você é um narcisista. Isso é um narcisista. Toda criança passa por essa etapa. Toda criança tem essa fase. Ela é o centro do universo. Agora, o que é o desenvolvimento cognitivo de nível 2? É você estar discutindo com alguém, você estar interagindo com alguém e você enxergar o ponto de vista da outra pessoa, né? Eu penso assim, você pensa dessa outra forma e eu consigo me colocar no seu lugar. Eu entendo por que você pensa assim. E eu posso mudar de opinião e concordar com você se eu achar que a sua opinião é melhor que a minha, é mais correta do que a minha, ou eu posso continuar pensando como eu penso. Mas eu entendo por que você pensa dessa forma. Eu consigo me colocar no seu lugar e eu consigo enxergar que se eu fosse você, se eu tivesse passado pelas circunstâncias que você passou, eu pensaria como você. Então você não está errado, você não é uma pessoa má, você não é uma pessoa burra. Eu entendo porque você pensa assim. Sabe, digamos que eu não tenha feito nada de errado para você. Eu não tenha cometido nenhum erro com você. Mas você está chateado ou chateada comigo por qualquer razão. E eu não errei. Eu consigo ver que eu não errei. Eu consigo perceber que eu agi da forma correta com você. Mas eu consigo enxergar o que você está sentindo e por que você está sentindo. E que talvez, se eu estivesse no seu lugar, eu também estaria sentindo a mesma coisa. Tá entendendo? Por isso que a gente pede desculpas sinceras para as pessoas, né? Por exemplo, você está concorrendo a uma promoção com alguém e você conseguiu a promoção e a outra pessoa está triste e você consegue se colocar no lugar daquela pessoa. Né? Eu consegui a promoção, eu acho que foi merecida, eu acho que deveria vir para mim, não para ela. Eu acho que eu tenho mais competência do que ela. Eu acho que eu posso dar mais para a empresa do que ela. Eu consigo enxergar os motivos que levaram a escolher a mim e não ela. Mas eu entendo o que essa pessoa está sentindo e eu entendo que se eu estivesse no lugar dela, é possível que eu estivesse sentindo a mesma coisa também.
e eu sinto compaixão, né? Tem uma palavra que eu tenho horror, pena. Não sinta pena. Não sinta pena de ninguém. Pena é um sentimento degradante, tanto para quem sente quanto para quem é o objeto da pena. Mas sim compaixão. Eu consigo entender você. Eu consigo lhe dar um abraço. Eu consigo dizer, olha, eu estou muito feliz e eu sinto muito, né? Não ter sido você. Mas eu entendo você, né? Então, você está entendendo o que é isso? Esse é o nível de consciência 2, nível de desenvolvimento cognitivo 2. O nível de desenvolvimento cognitivo 3, sabe, cada vez mais que você vai despertando sua consciência, você vai desenvolvendo sua capacidade cognitiva, você vai aumentando perspectivas. Então, o 3 é o seguinte: eu consigo enxergar o meu ponto de vista, eu consigo entender o seu ponto de vista e eu consigo entender o de outra pessoa. Por exemplo, vamos para aquela questão do emprego ou da promoção, né? Eu me considero a melhor pessoa para receber essa promoção, eu tenho a capacidade, eu tenho mais para dar para a empresa, a melhor escolha seria eu. Essa é a minha opinião. E eu consigo entender que você está concorrendo a essa vaga comigo e eu consigo entender por que você pensa que é você, né? Talvez eu tenha cometido alguns erros no passado, eu consigo entender que eu aprendi com esses erros, mas você não é obrigado a entender que eu aprendi com esses erros. Você não conhece a minha história, então eu entendo perfeitamente que na sua cabeça você é o melhor candidato ou melhor candidata para aquela vaga e não eu. Eu consigo entender que se eu fosse você, eu estaria pensando assim também. Entendeu? Esse é o 2, né? Vamos para o 3. Digamos que o chefe escolheu você e não eu, né? O chefe deu essa promoção para você e não para mim. Então, eu consigo perceber que eu sou o melhor candidato. Eu continuo achando que eu sou o melhor candidato para aquela vaga. Eu continuo achando que foi um erro ter escolhido você e não eu. Mas eu consigo entender que na sua cabeça, eu consigo entender os seus motivos para achar que você era o melhor candidato ou a melhor candidata. E, sabe, observando o chefe, eu consigo entender por que ele escolheu você. Eu consigo entender que a forma dele pensar, a personalidade dele, sabe, o jeito dele, foi por isso que ele escolheu você. E talvez, se eu fosse ele, eu também teria escolhido você. Isso não significa que eu concorde com ele, nem que eu concorde com você. Significa que eu entendo você. Eu compreendo você. Eu consigo me colocar no seu lugar. Eu consigo me colocar no lugar dessa outra pessoa. Tá entendendo? Esse é o nível de desenvolvimento cognitivo 3. É o nível de desenvolvimento da consciência 3. Vamos para o 4. O 4 é o seguinte. O 4, e cada um desses níveis de desenvolvimento cognitivo tem um nomezinho, mas eu vou deixar esses nomes de lado nesse vídeo. Então, o nível de desenvolvimento cognitivo 4 é o seguinte. Eu consigo enxergar o meu ponto de vista, eu consigo enxergar o seu ponto de vista, eu consigo enxergar o ponto de vista do chefe. E eu consigo enxergar, eu consigo entender o ponto de vista daquela quarta pessoa que está observando nós três. Está observando a mim, a você, primeira pessoa, segunda pessoa e a terceira pessoa. E essa pessoa, o que ela está achando de tudo isso, né? Digamos que eu estou concorrendo a uma promoção, você está concorrendo a uma promoção e o chefe escolheu um de nós dois e de repente eu chego em casa e conto essa história para minha mulher e ela tem a opinião dela. E ela é uma quarta pessoa, mas
ela fica com raiva do meu chefe. E eu digo para ela, não fique com raiva dele. Sabe? Você tem que entender a personalidade dele, os critérios que ele usou para escolher essa outra pessoa e não a mim. Eu não concordo com ele, mas eu entendo por que ele escolheu essa outra pessoa. Eu tô com raiva. Não significa que eu não tô com raiva. Eu tô com raiva do meu chefe por ele ter escolhido outra pessoa e não a mim. Eu tô com raiva do meu colega porque ele foi escolhido e não a mim. Mas eu entendo, eu consigo me colocar no lugar do meu colega. Eu consigo me colocar no lugar do meu chefe. E eu entendo também porque a minha mulher, que é uma quarta pessoa, está pensando, está sentindo em relação a tudo isso. Você está entendendo? Quanto mais você desenvolve sua consciência, quanto mais você desenvolve sua cognição, sua capacidade cognitiva, mais perspectivas você tem. Eu não quero que você confunda isso com... de modo algum, eu quero que você confunda isso com, sabe, concordar com outra pessoa. Não se trata de concordar com ninguém. Eu posso discordar de todo mundo. Eu concordo comigo. Eu concordo com o meu ponto de vista. Eu estou certo. Todo mundo está errado. Se eu pensar que eu estou certo e está todo mundo errado, isso não significa que eu não tenho desenvolvimento cognitivo relativamente alto. Eu estou certo, está todo mundo errado, mas eu entendo a sua forma de pensar, eu entendo porque você acha que quem está certo é você. Isso não significa que eu não estou com raiva de você. Isso não significa que eu não esteja, talvez, decepcionado com você, mas eu entendo. Eu entendo a sua forma de pensar. Nós vamos brigar, mas eu entendo. Você está entendendo? Eu tô fazendo um esforço muito grande para que você entenda que se colocar no lugar do outro não significa necessariamente concordar com o outro. Significa que eu consigo me colocar no seu lugar. Ok? Se eu sou um policial e eu vejo alguém agredindo outra pessoa, matando outra pessoa, fazendo qualquer coisa com outra pessoa, eu vou lá, eu prendo essa pessoa e eu quero que essa pessoa pague uma pena, eu quero que essa pessoa pague pelo que fez. Mas eu consigo entender que essa pessoa talvez ela não tenha desenvolvimento cognitivo, talvez seja uma pessoa que, sabe, cresceu em situações muito adversas. É o sistema de valores dessa pessoa, e isso não significa que essa pessoa não deva ser presa, que essa pessoa não deva pagar pelo que ela fez. Significa simplesmente que eu, me colocando no lugar dela, eu dou graças a Deus por não ser ela, eu dou graças a Deus por ter uma visão diferente da dela, porque se eu tivesse uma visão de mundo igual a dela, talvez eu estivesse fazendo exatamente o que ela está fazendo. Tá entendendo? Maravilha. Agora vamos lá, né? Nós somos narcisoclastas, nós somos destruidores e narcisistas, não é? Então, o narcisista, ele é essa pessoa que ele não consegue se colocar no lugar de ninguém. A única pessoa que ela consegue enxergar é ela, e qualquer pessoa que discorde dela em uma vírgula, essa pessoa é uma agressora. Essa pessoa, se alguém chegar para ela e dizer, olha, eu queria lhe fazer uma crítica construtiva, não existe crítica construtiva para narcisista. Você tá louco?
criticar né? Você pirou. Então eu quero que você saiba que tipo de pessoa você está enfrentando. Você está enfrentando uma pessoa que ela é aleijada, ok? Ela tem uma deficiência. Ela é incapaz. E hoje em dia, sabe, deficiência, nós temos que nos desdobrar para essa pessoa que tem deficiência. Não. Isso é uma deficiência que destrói outras pessoas. Isso é uma deficiência que, embora ela não tenha capacidade de se enxergar, de enxergar qualquer erro nela, qualquer ruga nela, né? Ela é a mais linda, ela é a mais certa, ela é a mais correta, e qualquer pessoa ou está aos pés dela como um lacaio ou uma lacaia, né? Como um escravo, para que ela possa sugar dessa pessoa tudo que ela precisa, ou essa pessoa precisa ser destruída, precisa ser dominada, precisa ser, sabe, subjugada. É esse o tipo de pessoa que você está lidando. E você, por que eu falei nessa questão de deficiência? Porque eu quero que você entenda, desde esse primeiro vídeo dos narcisoclastas, dos destruidores de narcisistas, eu quero que você entenda muito claramente que você não vai conseguir colocar razão na cabeça das pessoas. Você não vai conseguir mostrar a ela que ela errou, que ela está agindo errado, que do seu ponto de vista, você tem que me entender. Não. Essa pessoa, sabe, ela simplesmente é desprovida dessa capacidade. Ela não desenvolveu esse órgão. Ela não tem, né? Imagine uma pessoa que nasceu, sabe, com a deficiência cardíaca, ou nasceu, sabe, com, né? Imagine uma pessoa que nasceu deficiente das pernas, uma pessoa que nasceu sem pernas, e você querer que essa pessoa ande. É isso aí, ok? No próximo vídeo, eu vou explicar para você por que, se você é vítima de narcisista, é porque você tem uma deficiência também. Porque os narcisistas, eles eles só atacam pessoas que têm essa deficiência. Se você não tem esse específico tipo sanguíneo, né? Então, narcisistas não chegam perto de você. Muitas vezes as pessoas me contam histórias narcisistas e eu fico assim, eu digo, meu Deus, por que isso não acontece comigo? Por que isso não acontece comigo? Porque eu adoraria, sabe, eu sentiria um prazer todo especial que o narcisista fizesse um ataque desses em mim. Mas não faz. Sabe por que não faz? Porque, sabe, infelizmente ou felizmente, eu tendo a pensar infelizmente, porque eu tenho um lado meu que é meio, sabe, né, cavaleiro branco, vingador, sabe, infelizmente, eu vou me dar o luxo de usar essa palavra, infelizmente, quando o narcisista me vê, ele diz... Minha mulher tem um ditado, ela diz assim, formiga sabe a folha que rói. Né? Formiga sabe a folha que rói. Quando um narcisista olha para mim, ele diz, não. E eu quero que você se torne esse tipo de pessoa,
ok? E eu vou lhe dar uma dicasinha. Nos outros vídeos aqui do meu canal, eu estou com uma série chamada Perguntas e Respostas sobre Soltar. Quando você solta, a única forma de você se livrar desse problema é você trabalhando em você, ok? Eu vou lhe dar muitas técnicas para você lidar com narcisistas, para você, sabe, conviver com narcisistas. Vou lhe dar muitas dicas, muitas fórmulas, muitas técnicas, mas a única que é definitiva, que é eficaz, que você pode andar no meio dos tigres, sabe, ou passar a noite na cova dos leões, como Daniel, sem que eles ousem mexer com você, é soltar. É você ter essa capacidade de você, sabe, vem e simplesmente não gruda. Você se torna imperturbável, né? E a única forma de você se tornar assim é você trabalhando em você. Então, um grande beijo para você. Eu espero ter sido muito útil. Eu espero que você tenha entendido essa questão do desenvolvimento cognitivo, né? O que é um narcisista? É uma pessoa que não teve desenvolvimento cognitivo. E a grande questão é dizer assim, como essa pessoa vai poder ter esse desenvolvimento cognitivo? Muitas vezes, sabe, a ciência, a psicologia clínica, ela é praticamente unânime em dizer assim, nunca, impossível, não vai acontecer. Então dê um like aqui embaixo se você ainda não deu, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E clique no sininho e deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber sua opinião. Eu continuo com essa série? Né? Eu acho que eu vou continuar. Eu continuo. Seu incentivo é fundamental. E me diga, o que foi que você aprendeu? O que é que você viu? Você entendeu o que eu disse? Você convive com alguma coisa desse tipo? Né? Tô louco para ler seus comentários. Um grande beijo. Até nosso próximo encontro.